O registro militar número 402 da província de São Pedro não deveria existir. Oficialmente, ele foi consumido por um incêndio acidental no quartel-general, transformado em fuligem e esquecimento. Mas o que as autoridades do Império não contavam é que o barro do Paraguai guarda segredos que o fogo não pode tocar. A história que você vai ouvir hoje foi enterrada sob camadas de mentiras oficiais e prestígio aristocrático. Não se trata apenas de uma crônica de guerra, mas de um escândalo que faz tremer as bases da historiografia brasileira. Aqui, do Brasil, nós desenterramos a verdade que tentaram apagar, e o que encontramos é perturbador. Tudo começa em 1865, no auge da Guerra do Paraguai, quando o ar carregava o cheiro de pólvora e desespero. Na imponente fazenda Santa Cruz, o barão de Alencastro recebia uma convocação que mudaria sua linhagem para sempre. O Império exigia que seu único herdeiro, Frederico, se apresentasse para defender a honra da pátria no fronte. Frederico era um homem de vícios, conhecido nas rodas da província por sua devassidão e covardia visceral. O barão sabia que o filho não sobreviveria a uma semana nas trincheiras de Paço da Pátria, mas a honra da família Alencastro não suportaria o peso de uma deserção ou de uma dispensa comprada de forma óbvia. Foi então que o aristocrata olhou para as senzalas e enxergou a solução para o seu dilema moral. Ali vivia um homem cujo valor era ignorado por todos, exceto por quem precisava de um milagre tático. Seu nome era Sebastião, mas entre os escravizados ele era conhecido por um dom quase sobrenatural. Sebastião possuía uma memória cartográfica absoluta, capaz de decorar quilômetros de terreno com uma única olhada. Ele não via apenas mato e rio. Ele via rotas, armadilhas, elevações e pontos cegos que ninguém mais percebia. O barão de Alencastro decidiu, naquele momento, selar um pacto de traição que desafiava as leis de Deus e dos homens. Ele forjou os registros militares, trocou as identidades e enviou Sebastião para o inferno em nome de seu filho. Para o exército, aquele homem negro que embarcava no vapor era Frederico de Alencastro, o herdeiro da aristocracia. Para Sebastião, aquele era o preço da sua alforria, prometida por um papel assinado que ele carregava junto ao peito. O que o sistema subestimou, no entanto, foi o que um homem com sede de liberdade poderia fazer com um fuzil nas mãos. Sebastião não foi apenas um substituto, ele se transformou em um fantasma tático que assombrava as linhas inimigas. Enquanto oficiais brasileiros morriam por incompetência em Curupaiti, era Sebastião quem redesenhava o destino dos batalhões. Ele agia nas sombras, guiando soldados por caminhos que não constavam em nenhum mapa oficial dos generais. Mas a guerra tem olhos, e o segredo de Sebastião começou a atrair a atenção de quem não deveria saber de nada. A cada batalha vencida, a lenda do herdeiro de Alencastro crescia na corte, para o pânico do verdadeiro barão. O aristocrata, em sua casa grande, recebia cartas de elogio ao filho que, na verdade, estava escondido em bordéis. A farsa estava funcionando bem demais, e o medo de ser descoberto começou a corroer a sanidade do velho fazendeiro. Ele percebeu que, se Sebastião voltasse vivo e com glórias, ele seria uma prova viva do crime de falsidade ideológica. Enquanto isso, no fronte, Sebastião enfrentava algo que nem mesmo sua memória cartográfica poderia prever. Durante o transporte de suprimentos e reforços, ele foi encarregado de vigiar uma carga inusitada e mortal. Uma onça-pintada imensa, capturada nas selvas do Pantanal, estava sendo levada para o acampamento como um troféu vivo. O animal, enjaulado e enfurecido, era tratado com crueldade pelos soldados que descontavam nela o medo da guerra. Sebastião, acostumado a ser tratado como menos que um homem, sentiu uma conexão imediata com aquela fera. Nas noites de frio intenso, quando a ração era escassa para todos, ele dividia o pouco que tinha com o animal. Ele falava baixo com a onça, um dialeto de sobreviventes que apenas aqueles que conhecem a jaula podem entender. Ele não sabia, mas estava cultivando uma lealdade que nem mesmo a fome mais aguda seria capaz de quebrar. Assista a este relato até o final, pois o que aconteceu no retorno dessa guerra desafia a lógica da natureza.
Aproveite este momento e inscreva-se no canal para que registros como este nunca mais sejam apagados da nossa memória. Sua inscrição é a garantia de que a verdade sobre o nosso passado continuará sendo investigada com rigor. O próximo capítulo desta história é onde o sangue e a justiça se encontram de forma avassaladora. Em 1870, as trombetas anunciaram o fim do conflito e o retorno triunfal dos sobreviventes ao solo brasileiro. Sebastião trazia no corpo as cicatrizes de 5 anos de combate e no bolso a promessa de liberdade agora amassada. Ele esperava ser recebido com a dignidade de quem salvou vidas e honrou um nome que não era seu. Mas ao cruzar os portões da fazenda Santa Cruz, o herdeiro postiço encontrou um cenário de pesadelo. O barão de Alencastro não estava lá para abraçá-lo ou para entregar-lhe a carta de alforria assinada. Pelo contrário, o aristocrata já havia preparado o terreno para que o falso Frederico desaparecesse para sempre. A presença de Sebastião era uma sentença de morte para o prestígio da família diante da corte de Dom Pedro II. O barão alegou publicamente que Sebastião era um desertor que havia roubado a farda e os documentos de seu filho. A negação foi absoluta, cruel e estrategicamente calculada para destruir qualquer defesa legal que Sebastião pudesse ter. O documento de alforria, que Sebastião guardara como um tesouro, foi arrancado de suas mãos e rasgado diante de seus olhos. O homem que sobreviveu aos canhões paraguaios estava agora desarmado e acorrentado em sua própria terra. Mas o barão sabia que apenas a prisão não seria suficiente para calar alguém que conhecia todos os seus segredos. A tensão na província de São Pedro atingiu o ponto de ebulição quando a notícia da fraude se espalhou. O barão, temendo uma revolta ou uma investigação oficial, decidiu que a execução de Sebastião deveria ser um exemplo. Ele queria algo que não deixasse marcas de bala, algo que pudesse ser explicado como um acidente da natureza. Foi então que ele se lembrou do troféu de guerra que ele mesmo havia financiado e trazido do fronte. A onça pintada, agora maior e mais feroz, estava presa em um cercado de ferro no pátio central da fazenda. O animal não era alimentado há 3 dias, transformando-se em uma máquina de matar, movida pelo puro instinto da fome. O plano do barão era simples: soltar Sebastião desarmado dentro do cercado, diante de toda a vila convocada. Ele diria às autoridades que o escravizado tentou fugir e acabou caindo na jaula da fera por puro azar. Do alto da varanda, o barão observava com um sorriso gélido, segurando uma taça de conhaque como se estivesse em um teatro. Ao seu lado, Frederico, o filho covarde, olhava para Sebastião com um desprezo que escondia uma profunda inveja. Sebastião foi empurrado para o centro do cercado, sentindo o calor do sol do meio-dia arder em suas costas marcadas. Ele ouvia o rosnado baixo e gutural da fera que se movia nas sombras, pronta para o bote final. O silêncio que caiu sobre a fazenda Santa Cruz naquele momento era o silêncio que precede as grandes tragédias. Todos esperavam o som dos ossos quebrando e os gritos de agonia do homem que ousou ser um herói. A onça saltou da escuridão, um feixe de músculos dourados e manchas negras cruzando o ar com velocidade mortal. O barão inclinou-se para a frente, ansioso para ver o sangue manchar o chão e apagar seu crime de uma vez por todas. Mas o que aconteceu nos segundos seguintes congelou o sangue de todos os presentes e mudou a história da província. A fera parou a centímetros de Sebastião, as patas dianteiras levantando uma nuvem de poeira fina no pátio. Em vez do ataque furioso, o animal baixou as orelhas e soltou um som que não era de raiva, mas de reconhecimento. A onça, que passara meses sendo alimentada secretamente por Sebastião no fronte, não via ali uma presa. Ela reconheceu o cheiro do único ser humano que lhe demonstrara compaixão em meio à barbárie da guerra. Diante dos olhos incrédulos do barão, a onça pintada inclinou a cabeça e lambeu a mão calejada de Sebastião. Era uma dívida de sangue sendo paga da forma mais inesperada e primitiva que o ser humano poderia presenciar. O pânico mudou de lado instantaneamente, e o sorriso no rosto do barão de Alencastro desapareceu como fumaça ao vento. Sebastião, mantendo a calma de quem já tinha encarado a morte nos pântanos paraguaios, colocou a mão sobre a cabeça da fera.
Ele olhou para a varanda, onde os seus carrascos estavam paralisados pelo terror do impossível. Naquele momento, ele não era mais um escravizado ou um soldado substituto. Ele era a própria justiça encarnada. O animal rosnou, mas desta vez o som era direcionado para cima, para os homens que vestiam seda e escondiam crimes. O que você faria se a natureza se voltasse contra quem se acha dono do mundo? Inscreva-se no canal agora para não perder a continuação deste caso onde a verdade foi escrita com garras e coragem. Comente aqui embaixo de qual parte do Brasil você está assistindo a esta investigação histórica. A história de Sebastião e da onça está apenas começando a revelar o seu desfecho mais sombrio. O barão gritou para que os feitores atirassem, mas ninguém se atreveu a mover um músculo diante daquela cena. Havia algo de sagrado e terrível na união daqueles dois sobreviventes do mesmo inferno militar. A estrutura de madeira da varanda, velha e mal cuidada, começou a ranger sob o peso da tensão insuportável. Sebastião deu um comando silencioso, um gesto que ele aprendera a usar para guiar seus homens nas matas. O destino do barão de Alencastro estava prestes a ser selado por aquilo que ele mesmo trouxe para o Brasil. A vergonha nacional que ele tentou esconder estava prestes a saltar sobre sua jugular com toda a força da verdade. Mas Sebastião não queria apenas a morte do seu mestre. Ele queria algo muito mais doloroso e definitivo. Ele queria que o mundo visse quem era o verdadeiro herói e quem era o verdadeiro animal naquela fazenda. O próximo registro militar que vamos desenterrar vai mostrar como um império inteiro foi abalado por este encontro. A onça não atacou a carne do barão, ainda. Ela atacou algo muito mais importante para um aristocrata: o seu poder. O que aconteceu em seguida na fazenda Santa Cruz foi o maior escândalo que a província de São Pedro já viu. Prepare-se para a segunda parte, onde a queda da família Alencastro será detalhada com provas que sobreviveram ao tempo. A justiça tarda, mas quando ela vem acompanhada de uma fera do Pantanal, ela é implacável. O silêncio que se abateu sobre o pátio da fazenda Santa Cruz era mais pesado que o calor do meio-dia gaúcho. As testemunhas entre escravizados e colonos não conseguiam desviar os olhos daquela cena que desafiava as leis da natureza. A fera, que deveria ser o carrasco de Sebastião, agora agia como seu guardião, protegendo o homem que o império queria apagar. Mas o barão de Alencastro não era um homem que aceitava a derrota, muito menos diante de quem ele considerava sua propriedade. Atirem! Matem os dois! É feitiçaria! Gritou o aristocrata com a voz falhando pelo desespero de perder o controle da situação. Seus guardas pessoais, no entanto, hesitaram, as mãos trêmulas, segurando os fuzis Comblain, que ainda cheiravam a óleo e pólvora. Eles haviam lutado no Paraguai, sabiam o que era o medo, mas nunca tinham visto um homem e uma fera unidos por um pacto invisível. O capitão do mato, um homem brutal chamado Januário, foi o único que ousou dar um passo à frente, sacando sua pistola de cano duplo. O dedo de Januário começou a pressionar o gatilho, mas um rosnado que parecia vir das entranhas da terra o fez congelar. A onça não apenas mostrou as presas, ela se posicionou à frente de Sebastião, protegendo o seu peito como uma blindagem de músculos e manchas. Naquele instante, a vila inteira percebeu que a hierarquia de poder da província de São Pedro havia sido rasgada ao meio. Sebastião, sem dizer uma única palavra, olhou diretamente para Januário, e o capitão sentiu um frio que nenhuma cachaça poderia esquentar. «Abaixe a arma, Januário», disse Sebastião, sua voz soando calma, mas com a autoridade de quem comandou homens sob fogo de artilharia. «O sangue que corre aqui já foi derramado demais nas valas de Tuiuti. Não precisamos de mais terra vermelha hoje». O barão, vendo que seus homens estavam recuando, desceu as escadarias da Casa Grande como um animal ferido em seu orgulho. Ele sabia que se Sebastião saísse vivo daquele cercado, a farsa sobre seu filho Frederico se tornaria o fim da linhagem Alencastro. Frederico, o filho covarde, observava tudo escondido atrás das cortinas de veludo da sala de jantar, suando frio e tremendo. Ele lembrava das noites em que Sebastião, ainda na fazenda, o ensinava a ler os sinais do tempo antes de ser enviado em seu lugar. A culpa era um veneno que Frederico bebia em doses diárias,
mas o medo do pai era um chicote ainda mais potente. Enquanto o barão se aproximava das grades, ele não via um homem. Via apenas um segredo perigoso que precisava ser esmagado. Você é um desertor, Sebastião. Roubou a identidade de um nobre e agora usa de artes das trevas para enganar o povo, esbravejou o barão. A acusação era grave. No Império do Brasil, a deserção em tempo de guerra era punida com a morte ou galés perpétuas. O barão estava jogando sua última carta, tentando transformar o herói em um criminoso aos olhos da lei e da igreja local. Ele ordenou que o padre da paróquia, que assistia a tudo horrorizado, declarasse aquela união com a fera como algo demoníaco. Mas Sebastião não estava desarmado como todos pensavam. Ele carregava algo mais letal que a garra da onça ou o fuzil dos guardas. Dentro do forro de sua farda velha e remendada, havia um pequeno volume encadernado em couro, manchado por lama e suor antigo. Era o diário de marcha do comandante do 7º Batalhão de Voluntários da Pátria, um documento que nunca deveria ter saído do fronte. Ali, em letras miúdas e oficiais, estava registrado o maior escândalo militar da história daquela província. O silêncio voltou a reinar quando Sebastião deu um passo em direção à grade, a onça acompanhando cada movimento seu com precisão militar. A multidão recuou, temendo que a fera saltasse, mas o animal estava em transe, focado apenas na segurança de seu mestre. Sebastião parou a poucos metros do barão, separados apenas pelos ferros que deveriam ter sido sua jaula mortuária. O senhor fala em lei, barão, mas esquece que a lei também exige a verdade de quem veste o título de nobre, disse Sebastião. A tensão era tamanha que o som de uma folha seca caindo no chão parecia um tiro de canhão. Neste canal, nós não aceitamos a versão oficial dos vencedores. Nós buscamos o que ficou escondido nos porões da história. Inscreva-se agora para continuar acompanhando esta investigação, que revela como o sistema tentou silenciar os verdadeiros heróis do Brasil. Comente aqui. Você acredita que a lealdade de um animal pode ser maior que a palavra de um homem de poder? Sua inscrição ajuda a manter viva a memória daqueles que foram riscados dos livros escolares por conveniência da elite. O barão de Alencastro sentiu um nó na garganta quando viu o brilho do couro do diário emergir debaixo do pano sujo. Ele reconheceu instantaneamente o sinete do comandante, um homem que ele mesmo havia subornado anos antes para manter o silêncio. O aristocrata percebeu que Sebastião não tinha apenas sobrevivido à guerra. Ele tinha recolhido as provas de cada traição cometida. Cada rota de fuga, cada troca de identidade e cada centavo pago para manter Frederico longe das balas estava ali, documentado. Se o senhor der mais um passo, barão, eu lerei em voz alta o que o coronel Moreira escreveu sobre o falso Frederico, ameaçou Sebastião. O barão estacou, o suor frio escorrendo por baixo de sua cartola cara, enquanto o pânico começava a corroer sua máscara de autoridade. Ele olhou para os lados, vendo que os colonos e até alguns soldados começavam a sussurrar, percebendo que algo estava muito errado. A autoridade do barão estava sangrando, e ele sabia que a onça não era o seu único inimigo naquele pátio. Sebastião abriu o diário em uma página marcada com uma fita de seda vermelha, retirada de um estandarte paraguaio capturado. Dia 15 de agosto de 1866. O soldado que se apresenta como Frederico de Alencastro demonstrou hoje uma bravura que o nome não sugeria, começou a ler. Nota-se, porém, que o homem que lidera as infiltrações é o mesmo que o barão enviou como substituto, um escravizado de memória prodigiosa. As palavras de Sebastião ecoavam pelo pátio, atingindo o barão como se fossem estilhaços de uma granada de artilharia. A farsa estava sendo exposta diante de todos. A igreja, os trabalhadores, os soldados e os rivais políticos que certamente ouviriam o boato. O barão de Alencastro, o homem que jantava com o presidente da província, estava sendo desmascarado por um homem que ele tentou dar de comer às feras. Mas o desespero de um homem poderoso é uma substância volátil, capaz de gerar as reações mais violentas e imprevisíveis. Isso é uma falsificação! Januário, tome esse livro dele agora! É uma ordem! Berrou o barão, perdendo completamente a compostura.
Januário sabia que se tentasse pegar o diário, a onça o rasgaria antes mesmo que ele pudesse sacar a faca de sua bainha. O capitão do mato, pela primeira vez em sua vida de crimes, sentiu que o poder do dinheiro do barão não valia o risco de ser devorado vivo. Ele guardou a pistola, deu as costas para o patrão e começou a se afastar, sendo seguido por outros guardas que não queriam morrer por uma mentira. O barão estava ficando sozinho, isolado no centro de seu próprio império, que agora desmoronava como um castelo de areia na maré cheia. Foi nesse momento de isolamento que o verdadeiro perigo se revelou, mas não vinha de Sebastião ou da onça pintada. Frederico, o filho, saiu da casa grande com um olhar de pura loucura, carregando um galão de querosene e uma tocha acesa. Se ele não pudesse ser o herói que o pai queria, ele garantiria que ninguém mais pudesse provar a sua covardia perante o mundo. Ele correu em direção a Sebastião, não para atacá-lo, mas para incendiar o diário e tudo o que ele representava. A onça, percebendo a ameaça do fogo, o único elemento que ela realmente temia, recuou instintivamente, abrindo uma brecha na defesa. O barão viu a oportunidade e avançou para agarrar o diário, enquanto Frederico lançava a tocha em direção ao documento nas mãos de Sebastião. O tempo pareceu congelar enquanto a labareda cruzava o ar, aproximando-se das páginas que continham a única prova da liberdade de Sebastião. Se o diário queimasse, a palavra do barão voltaria a ser a única lei válida naquela terra de injustiças. O que aconteceu a seguir foi um ato de sacrifício que ninguém poderia ter previsto naquela tarde de horror na fazenda Santa Cruz. Sebastião não protegeu a si mesmo. Ele envolveu o diário com o próprio corpo, aceitando o fogo para salvar a prova de sua identidade. Mas a onça, movida por um instinto que transcendia o medo ancestral do fogo, saltou não contra a chama, mas contra quem a lançou. O grito de Frederico cortou o ar, e o pânico que se seguiu transformou o pátio em um cenário de caos absoluto. O barão assistiu, paralisado, enquanto o seu único herdeiro era subjugado pela fera que ele mesmo havia trazido como um troféu de vaidade. A justiça poética estava sendo escrita com sangue, e o preço da mentira estava sendo cobrado da forma mais cruel possível. Mas Sebastião, mesmo com a farda em chamas, levantou-se e fez algo que deixou todos em choque. Ele não deixou que a onça matasse Frederico. Ele interveio usando sua voz para comandar o animal mais uma vez. O diário estava salvo, mas Sebastião tinha sofrido queimaduras graves nos braços e nas mãos, o preço de sua própria história. Ele olhou para o barão, que estava caído de joelhos vendo o filho ferido e a sua reputação em cinzas diante de seus subordinados. A guerra acabou, barão. Para o senhor e para mim, disse Sebastião, com a voz embargada pela dor e pelo cansaço de anos de luta. Mas a queda da família Alencastro estava longe de terminar com aquele confronto no pátio da fazenda. A fumaça da tocha subia aos céus como um sinal para todos os quilombos e vilas vizinhas de que o Senhor da Santa Cruz não era invencível. O registro militar, número 402, estava agora em mãos que sabiam o seu verdadeiro valor, e o império teria que ouvir a verdade. O próximo passo de Sebastião seria o mais arriscado de todos: levar aquelas provas até as autoridades na capital da província. Mas ele sabia que o barão ainda tinha aliados poderosos na corte, homens que fariam qualquer coisa para enterrar aquele escândalo. O que você faria se a prova da sua liberdade estivesse manchada de fogo e sangue? Inscreva-se no canal para não perder o ato final desta saga de resistência e mistério no coração do Brasil imperial. Acompanhe como Sebastião enfrentou a burocracia do império para validar um documento que o sistema queria ignorar. O final desta história guarda uma revelação que mudou para sempre o destino daquela região. A onça parou na saída da fazenda, olhou para trás uma última vez e soltou um rugido que ecoou por quilômetros. Era o som do fim de uma era e o início de uma caçada humana que mobilizaria todo o exército na província. O barão de Alencastro ainda não tinha desistido. Ele estava apenas preparando uma vingança ainda mais silenciosa e mortal. A verdadeira batalha pela alma de Sebastião estava apenas começando. E o campo de batalha agora seria os tribunais e as sombras da capital.
A noite que se seguiu ao confronto na fazenda Santa Cruz não trouxe descanso, apenas o prenúncio de uma caçada implacável. O barão de Alencastro, movido por um ódio que consumia o que restava de sua sanidade, não aceitaria ser humilhado por quem ele considerava um objeto. Ele reuniu o que havia de mais obscuro na província: mercenários, antigos capitães do mato e soldados expulsos por crueldade. A ordem era clara e curta: tragam a cabeça de Sebastião e o couro da onça, mas recuperem o diário a qualquer custo. Sebastião, no entanto, conhecia o terreno melhor do que qualquer um daqueles homens que viviam sob o teto de casarões. Sua memória cartográfica, forjada na sobrevivência das matas do Paraguai, permitia que ele visse caminhos onde outros viam apenas sombras. Ele não estava fugindo sem destino. Ele tinha um objetivo traçado em sua mente como uma rota de artilharia. Ele precisava chegar à sede do comando militar na capital da província, o único lugar onde o diário teria o peso de uma prova de estado. O caminho era longo e infestado de sentinelas que o barão espalhara por todas as estradas principais da região. Cada estalo de galho ou pio de coruja poderia significar o fim de sua jornada e a morte definitiva da verdade que ele carregava. A onça pintada, agindo com um instinto de proteção quase humano, ia à frente, farejando o perigo antes mesmo que ele se tornasse visível. Havia uma sincronia perfeita entre o homem e a fera, dois párias unidos contra uma estrutura que os queria mortos ou enjaulados. Enquanto isso, na casa grande, o barão via seu mundo desmoronar em uma velocidade que ele não conseguia acompanhar. Frederico, seu herdeiro, estava sob os cuidados de um médico de vila, delirando de febre e com as marcas das garras ainda frescas. Mas o que mais doía no barão não era a saúde do filho, mas a perda do controle sobre a narrativa da sua própria vida. Se o diário chegasse às mãos do general Osório ou de qualquer autoridade da corte, o nome Alencastro seria riscado da história brasileira. A perseguição atingiu seu ápice nas margens do rio Jacuí, onde os capangas do barão finalmente conseguiram cercar os fugitivos. Januário, o capitão do mato que havia hesitado no pátio, agora estava sob a mira do chicote do próprio barão, que o acompanhava pessoalmente. Não há para onde correr, Sebastião. Entregue o livro e talvez eu deixe você morrer com uma bala em vez de ser devorado por seus próprios pecados, gritou o barão. O rio estava cheio, as águas barrentas e velozes, impedindo qualquer tentativa de travessia a pé ou a nado. Sebastião olhou para o diário em suas mãos, o papel que representava não apenas sua vida, mas a honra de milhares de soldados negros. Ele olhou para a onça que rosnava abaixo, pronta para um último ataque que certamente seria o seu fim sob a chuva de chumbo. O momento exigia uma decisão que desafiava a própria lógica da sobrevivência, um salto no escuro que poderia ser o fim de tudo. Mas a coragem de quem nada tem a perder é a arma mais poderosa que um homem pode empunhar contra um tirano. Assista até o fim, pois o desfecho desta saga é uma lição sobre o peso da justiça em um país construído sobre o silêncio. Inscreva-se no canal para que mais histórias de resistência como a de Sebastião sejam resgatadas do esquecimento oficial. Sua inscrição é o que permite que continuemos investigando os registros militares e paroquiais que o Império tentou queimar. Comente aqui embaixo. Você acredita que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo através das águas mais profundas? O que aconteceu naquelas margens mudou para sempre o destino da província de São Pedro e ecoou até o Palácio Imperial. O barão ordenou que atirassem, mas a névoa da madrugada e a velocidade das águas esconderam o alvo. A onça, em um movimento de pura lealdade, saltou logo atrás, desaparecendo sob a superfície marrom do rio. Durante horas, os homens do barão patrulharam as margens, mas encontraram apenas o silêncio e a frieza do Jacuí. O aristocrata retornou para a fazenda, convencido de que o rio havia feito o trabalho sujo que seus homens não conseguiram. 3 dias depois, no entanto, um homem exausto, coberto de lama e sangue seco, parava diante dos portões do quartel-general em Porto Alegre. Sebastião não era mais o escravizado submisso, nem o soldado que se escondia sob um nome falso para salvar a pele de um covarde.
Ele era o portador de um escândalo que faria tremer os pilares do exército imperial e da aristocracia agrária. Ele exigiu falar diretamente com o comandante de armas, alegando ter em posse documentos de segurança nacional. A princípio, riram dele, um homem negro maltrapilho alegando possuir segredos de Estado no meio de uma província militarizada. Mas quando ele retirou o diário de couro e mostrou o sinete oficial do comandante do 7º Batalhão, o riso se transformou em pânico. Sebastião foi levado para uma sala interna, onde o general de brigada o aguardava com uma expressão de absoluta seriedade. A leitura do diário levou horas, e a cada página virada, o general sentia o peso de uma fraude que manchava a farda de todos os oficiais. O diário descrevia com detalhes como o barão de Alencastro subornou oficiais de baixo escalão para aceitar o substituto. Relatava como Frederico nunca passou de uruguaiana, enquanto Sebastião recebia condecorações em nome do herdeiro em campos de batalha reais. Pior, o diário revelava que o barão estava desviando suprimentos militares destinados ao fronte para vender em suas próprias terras. A traição não era apenas contra Sebastião. Era contra o próprio Império do Brasil e seus soldados que morriam de fome. A resposta do comando militar foi rápida e implacável, pois o exército não poderia permitir que tal desonra se tornasse pública sem uma punição. Um destacamento de cavalaria foi enviado imediatamente para a fazenda Santa Cruz, mas não para proteger o barão. Eles chegaram ao amanhecer, cercando a Casa Grande com a mesma precisão que Sebastião havia ensinado aos seus companheiros de arma. O barão de Alencastro, ainda de pijama, foi arrancado de sua cama e algemado diante de seus próprios escravizados e empregados. Frederico, ainda febril e debilitado, viu seu pai ser levado como um criminoso comum, o nome da família destruído para sempre. A justiça imperial não foi movida por bondade ou abolicionismo, mas pela fúria de ter sido enganada por um fazendeiro ganancioso. As terras foram confiscadas para pagar as dívidas com o Estado, e o título de barão foi revogado por decreto direto da corte. O homem que se achava dono de vidas terminou seus dias em uma cela úmida, ouvindo apenas o som de suas próprias mentiras. E quanto a Sebastião? O sistema não sabia o que fazer com um homem que era um herói de guerra e legalmente uma propriedade. A solução foi tão silenciosa quanto a sua atuação no Paraguai. Ele recebeu sua alforria oficial, assinada pelo próprio exército. Mas Sebastião não queria as medalhas que pertenciam ao nome de Frederico, nem a glória que o Império agora lhe oferecia por conveniência. Ele pegou o que lhe restava de dignidade e desapareceu nas matas do interior, longe das cidades e de suas leis hipócritas. Dizem os antigos da região que por muitos anos os tropeiros evitavam passar perto de certas matas fechadas durante a lua cheia. Eles falavam de um homem negro que caminhava livremente pela floresta, sempre acompanhado por uma onça pintada imensa. Nenhum capitão do mato jamais ousou entrar naquele território, pois sabiam que ali a lei não era escrita com caneta, mas com garras. Sebastião e a onça tornaram-se uma lenda, um símbolo de que a liberdade não é algo que se recebe, mas algo que se conquista. O registro número 402 da província de São Pedro permanece como uma cicatriz na história militar do Brasil. Ele nos lembra que por trás de cada grande nome da nossa aristocracia pode haver uma história de traição e sangue oculto, e que a verdade, por mais que tentem queimá-la ou afogá-la, sempre encontrará uma forma de emergir das cinzas. A história de Sebastião é a prova de que a honra verdadeira não está no título, mas no caráter de quem enfrenta a fera e o tirano. Inscreva-se no canal para continuar desenterrando as verdades que o tempo tentou apagar da nossa memória nacional. Deixe seu comentário sobre o que você achou desta saga e sugira qual deve ser o próximo mistério da escravidão que devemos investigar. Aqui, do Brasil, nós não deixamos que o silêncio vença a história. Nós damos voz aos que foram riscados do mapa. Até a próxima investigação, onde a luz da verdade voltará a brilhar sobre as sombras do nosso passado. O caso de Sebastião, o riscador, está encerrado, mas as feridas que ele revelou ainda estão abertas no coração da pátria. Justiça, memória e verdade. Este é o compromisso que mantemos com você, que busca entender o que realmente aconteceu no nosso solo.
Compartilhe este vídeo para que a lição de Sebastião alcance mais brasileiros que ainda acreditam na versão oficial dos livros. A liberdade tem um preço, e Sebastião pagou cada centavo com sua própria vida e coragem.